Olá, tudo bem com vocês? Continuando o nosso passeio pelo mundo das mutações, nós já conhecemos as mutações gênicas e agora nós podemos compreender o que são as mutações cromossômicas, ou seja, alterações tais que modifiquem de maneira drástica o conteúdo e a disponibilidade da informação genética distribuída entre os cromossomos. Mas para isso nós precisamos entender como os cromossomos ficam nas nossas células e quando eles estão naquele formato que vocês já devem conhecer. Devemos lembrar que a nossa célula ela tem uma grande fase chamada de G1, que é uma fase onde ela está preocupada em manter suas funções básicas proliferativas. Conseguir produzir proteínas, conseguir sintetizar membrana, trocar proteínas que estejam com problemas e responder aos desafios ambientais. Até que chegue um determinado ponto do ciclo celular em que nós entramos na chamada de fase S, ou seja, eu tenho uma sinalização para aquela célula de que deve ocorrer a síntese de material genético, ou seja, existe uma preparação para que aquela célula de uma se transforme em duas, ocorra a replicação da célula como um todo, com a divisão celular. Entretanto, para isso, a primeira necessidade é proteger a molécula mais importante daquela nossa célula, que obviamente vai ser o DNA. Então, nessa nossa fase S, a fase onde ocorre a síntese dos ácidos nucleicos, nós teremos um início da replicação, a realização da mesma e a finalização antes do ingresso na fase G2. Essa passagem de S para G2 para que possamos iniciar o processo de divisão celular é altamente regulada. Por quê? Porque nós precisamos ter certeza que o nosso material genético foi copiado adequadamente e não existem erros que possam causar algum dano para as células filhas. Dentro desse sentido, ao finalizarmos a fase S, a fase G em diante, nós passamos por checagens, por checkpoints no nosso ciclo celular para que, caso a replicação dos ácidos nucleicos tenha ocorrido adequadamente, nós possamos continuar no processo de divisão. Ao continuarmos, entraremos na nossa fase M, que é a divisão propriamente dita, ou seja, onde nós iniciaremos a separação da nossa célula de uma em duas. E, de novo, todo esse processo de divisão celular, que nós chamaremos para células não germinativas de mitose, onde nós estamos a partir de uma célula produzindo duas células filhas com conteúdo genético igual, ele é altamente regulado e extremamente centrado nas nossas moléculas de DNA, porque o objetivo todo desse processo é garantir a separação adequada do material genético em que foi duplicado entre as duas células filhas. Assim sendo, nós precisamos, para compreender como podemos ver os cromossomos, entender brevemente o que acontece com eles em cada uma dessas etapas. Então, vamos pensar que aqui, inicialmente, enquanto estamos na intérfase, nós temos o nosso material genético livre no núcleo celular. Se nós olharmos aqui nessa microscopia, percebam, em azul nós temos o nosso DNA. Ele está ali difundido no núcleo celular. Nós não temos visualmente uma organização clara e nós não identificamos aquela estrutura dos cromossomos muito bem conhecida. Então, aqui nós vemos o que seria um exemplo de um núcleo interfásico, ou seja, um núcleo que está ali aguardando o processo de replicação, seguindo a célula a sua vida normal. Nós passaremos pelo processo de síntese, onde ocorrerá a duplicação, a replicação do nosso material genético. E agora percebam, então, por exemplo, que o meu cromossomo verde escuro, que estava ali todo bagunçado, agora eu tenho duas cópias desse nosso cromossomo. Eu duplico essa minha informação genética armazenada no DNA. Com ela duplicada, e se tudo estiver correto, eu posso iniciar o processo de divisão celular, denotado pela mitose. Então nós vamos entrar aqui na primeira fase dessa nossa mitose, designada de prófase. Na prófase, o que ocorrerá? Nós teremos a condensação dos nossos cromossomos, ou seja, entre esse material que antes estava não duplicado, que passou a ser duplicado, mas estava bagunçado no núcleo celular, agora eu teria uma elevada organização do mesmo. Aqui nós teremos cada um desses nossos cromossomos, lembrando que quando ele apresenta essas duas perninhas, esses dois bracinhos, nós temos o material ali duplicado, sendo que um lado dele é uma cópia e o outro lado é a outra cópia. Então nós precisaremos, nas próximas fases, resolver e separar este material que está aqui assim.
A próxima etapa vai ser a metáfase. Na metáfase, o que vai ocorrer? Nós teremos esses cromossomos que estavam condensados, agora extremamente empacotados e organizados, se localizando aqui no que nós chamamos de placa metafásica, ou seja, a região central celular, especialmente depois da degradação do núcleo, onde nós iremos puxar os cromossomos para cada um dos lados. Mais especificamente, na mitose, nós iremos puxar cromátides irmãs, uma para cada lado, separando então o nosso material que foi duplicado. Esse processo ocorre na anáfase, onde nós realizaremos essa puxadinha, literalmente, com proteínas do nosso fuso mitótico, que irão levar as cromátides irmãs para polos opostos da mesma célula. Finalizada a separação do material genético, nós podemos entrar na telófase, onde você vai começar a reestruturar o núcleo celular. Percebam que aqui nós já temos uma localização mais central na célula dos nossos cromossomos, eles vão começar o processo de retorno ao núcleo interfásico, até que ocorre a chamada citocinese, onde a separação física das células é realizada. Ao separarmos fisicamente as células, nós pegaremos esses nossos cromossomos que estavam aqui, que foram separados das cromátides irmãs, nós descondensaremos os mesmos, eles voltarão a ficar muito similares à nossa intérfase aqui, e eu terei duas células filhas com um conteúdo genético igual. Mas como será que eu posso observar esses cromossomos no seu formato metafásico em laboratório? Uma possibilidade é fazermos uma coleta, por exemplo, de uma célula que seja proliferativa, como as células brancas do nosso sangue, separaremos por centrifugação esse sangue justamente para selecionar essas células proliferativas e que não sejam anucleadas. Com isso, nós podemos adicionar as mesmas em uma placa de cultivo celular, ou seja, onde eu tenho o meio de cultura necessário para que essas células possam proliferar. Estando bem alimentadas e com os fatores de sinalização adequados, essas células iniciarão o processo de divisão celular. Com a divisão celular iniciada, eu terei várias células ali que entrarão em fase S, saindo da nossa G1, e fase M, percorrendo, se tudo ocorrer adequadamente, para a fase G2 e voltando ali para a nossa fase G1 após o processo de mitose. Mas essas células altamente proliferativas, elas podem ser modificadas quimicamente para desativar o fuso mitótico. Ou seja, eu não vou deixar essas células fazerem aqueles nossos fiozinhos proteicos que puxam as cromátides irmãs. Ao inibir esse processo quimicamente, a célula, quando organiza os cromossomos no centro dela, ela não consegue separar os mesmos. Eles basicamente estão soltos. Dentro desse contexto, eu vou utilizar uma solução hipotônica, como aqui indicado, para que essa célula fique inchada. Ou seja, uma solução hipotônica ela vai ter poucos solutos em relação ao citoplasma celular, permitirá uma grande entrada de água, e essa grande entrada de água, inevitavelmente, vai levar a um inchaço celular. Essa intumescência da célula pode ser rapidamente utilizada para que nós soltemos uma gota, literalmente, e o impacto dessa célula na lâmina de microscópio faça com que ela seja rompida. Mas rompida de uma maneira tal que nem saia voando o cromossomo para todos os lados, a ponto de eu não saber mais qual cromossomo veio de cada célula, e nem eles fiquem absolutamente unidos. Eu gostaria de romper essa célula e permitir que os cromossomos que estavam aqui prontinhos para o processo de divisão, ou seja, estavam ali prestes a entrar estavam na nossa placa metafásica, prestes a passar pela metáfase e serem separados pelo fuso mitótico, se espalhem na nossa lâmina e eu consiga, primeiro, saber de qual célula eles vieram, das que eu estou olhando na minha lâmina do microscópio, e segundo, também conseguir contar e compreender a forma desses nossos cromossomos. Com este nosso material, então, eu vou produzir o que nós chamamos de cariótipo. Esse cariótipo aqui é um cariótipo com bandeamento, ou seja, eu tenho um corante que vai marcar algumas regiões mais específicas desse nosso cromossomo e nos auxilia no processo de identificação de quais regiões estamos falando, principalmente quando eu preciso comparar cariótipos diferentes ou mesmo distinguir os cromossomos uns dos outros, que, como podem perceber, não é um processo exatamente simples. Existe, obviamente, uma questão de tamanho aqui, como se nós percebemos nesse cariótipo humano, nós temos um cromossomo 1 que é o par maior, aqui nós temos cromossomos menores, mas nós podemos representar isso de uma maneira mais estilizada e gráfica, que é chamada de ideograma. Então aqui nós temos o nosso cariótipo, ou cariograma, que é efetivamente a nossa foto dos cromossomos obtidos com o experimento que foi mostrado anteriormente. E aqui nós temos o nosso ideograma, que é uma representação esquematizada desses cromossomos
juntamente com o bandeamento da coloração que foi utilizada. Assim sendo, nós temos um determinado cenário aqui, que cada uma dessas linhas aqui representa as linhas observadas nos nossos cromossomos, e nós temos uma organização aqui em pares, então eu tenho aqui do 1 ao 23 e o nosso cromossomo sexual ali também presente. Dentro desse contexto, nós temos aqui um cariótipo humano, do tipo XY, então de um homem, e aqui nós temos uma representação de um ideograma, também contendo tanto o XY aqui, que seria a representação de um homem, quanto o XX, que seria uma representação de uma mulher. Mas como que eu posso classificar esses nossos cromossomos quanto ao formato dos mesmos? Nós teremos 4 categorias aqui que são particularmente importantes. A localização do centrômero, ou seja, aquela estrutura central que vai se denotar o nosso cromossomo, a designação que é dada para ele, ou seja, a nomenclatura que nós vamos utilizar, o formato do meio durante a metáfase da mitose e o formato na anáfase, ou seja, ali após a separação, durante o processo de separação pelas proteínas do fuso mitótico, esse nosso fiozinho que puxa os cromossomos. Nós tivemos o nosso centrômero, ou seja, o centro do cromossomo localizado no meio, ele será designado de cromossomo metacêntrico. E aqui, ó, nós temos um exemplo do mesmo. Essa posição aqui é o centrômero desse nosso cromossomo, ou seja, a posição central, onde ele forma ali o cruzamento do meu X, mas lembrem que eu tenho deste lado de cá uma cromátide irmã e deste outro lado outra cromátide irmã. Ou seja, se eu colocasse a minha mão aqui no meio, eu teria, por um lado, uma cópia completa do meu genoma, para o outro lado, uma outra cópia completa do genoma, não, daquele cromossomo em específico. Tendo 2 cópias de todos os cromossomos, eu terei uma cópia do meu genoma por completo. Se por acaso eu olhar aqui na anáfase, percebam que quando eu puxo eles pelo centrômero, eu vou ter essas 2 perninhas aqui formadas com basicamente o mesmo tamanho entre elas. Então, se eu olhar uma célula na anáfase, eu também consigo reconhecer este tipo de formato de cromossomo metacêntrico. Se eu continuar aqui, eu vou ter algo que tenha o centro entre o meio e o final desse nosso cromossomo, e será um cromossomo submetacêntrico. Então percebam, eu tenho uma situação aqui tal, onde há o centrômero aqui, e ele não está localizado no centro daquele nosso cromossomo. Percebam que aqui em cima o X ele é bem centralizado. Aqui embaixo o X já não é tão centralizado, eu tenho o centrômero deslocado para a porção superior. Qual vai ser a consequência disso? Eu vou criar no cromossomo submetacêntrico um braço pequeno, ou petit, do francês, que vai ser o nosso braço P, e um braço maior, Q, que é só porque o P vem depois do Q, não tem muita criatividade aqui não. Então eu tenho um braço pequeno, P, e um braço grande, o braço Q. Nossa diferenciação permite manter uma nomenclatura para os cromossomos, para os braços desse nosso cromossomo, e também compreender melhor esses nossos cromossomos submetacêntricos. Quando nós realizamos a anáfase, propriamente dita, na separação, ao contrário dos cromossomos metacêntricos, eu vou separar os mesmos de tal forma que, puxando pelo centrômero, eu terei uma partezinha menor, como essa que está indicada aqui, e uma partezinha maior, respectivamente, o meu braço P petit e o meu braço Q do cromossomo aqui representado. Eu posso ter também uma outra situação, onde o meu centrômero está próximo do final daquele cromossomo. Ou seja, eu vou ter um cromossomo acrocêntrico. Qual é o formato, qual é a carinha desse cromossomo acrocêntrico? Ela é muito parecida com essa aqui, onde eu tenho os braços pequenos, os braços petit, realmente pequenininhos, e os nossos outros braços cromossômicos maiores, aqui representados pelo braço Q, como vocês podem ver. Quando realizamos a divisão propriamente dita, fazendo ali a separação da nossa anáfase, podemos perceber aqui que a ideia é a mesma. O formato deles não vai ser com os 2 braços de tamanho igual, nem com um braço levemente menor do que o outro. Nós teremos praticamente um só braço visível, com uma porção muito pequena do nosso braço petit aparecendo. A última possibilidade é caso nós tenhamos o centrômero exatamente ao final do nosso cromossomo. Aí nós teremos a classificação de um cromossomo telocêntrico, ou seja, onde eu tenho o centrômero aqui, que está indicado, no literalmente final desse nosso X. Então eu não tenho X, eu vou ter como se fosse um V de ponta cabeça. Esse nosso V de ponta cabeça, chamado de cromossomo telocêntrico, quando entrar no processo de separação das cromátides irmãs, quando realizarmos a puxada pelo nosso fuso mitótico, percebam, ele é puxado pelo centrômero e o braço é o único braço que está ali disponível, ele vem como se fosse uma linha reta. Então permite também a identificação do formato do cromossomo aqui no nosso passo da anáfase. E o que são exatamente as alterações cromossômicas ou as mutações cromossômicas?
As mutações gênicas são variações em um pequeno número ou mesmo em um único nucleotídeo da nossa sequência. Agora, eu estou falando de grandes alterações, alterações que envolvam longos trechos da nossa molécula de DNA, longos a formar pedaços extremamente gigantescos. Por exemplo, nós podemos ter alguns tipos de modificações que levam a uma realocação do nosso material genético. Outros tipos vão levar ao ganho de material genético. E um terceiro tipo vai levar a uma perda desse material genético. Vamos entender um pouquinho melhor? Nos passos de realocação do material genético, nós temos o nosso cromossomo original aqui indicado, então eu tenho aqui uma faixa rosa, uma faixa verde, uma faixa laranja e uma faixa azul. Eventualmente eu posso ter uma translocação. Percebam aqui que agora, ao invés de ter a minha faixa azul de outro local, eu tenho uma faixa levemente laranja. Mas a faixa azul que está lá não foi perdida, ela foi para outro cromossomo, ou seja, ocorreu uma troca de pedaços entre dois cromossomos. No final das contas, para a célula, a informação está toda ali, mas ela está distribuída de maneira desigual. Outra possibilidade é termos uma inversão dentro do próprio cromossomo. Então percebam aqui, eu tenho vermelho, laranja, verde e o nosso azul, quanto que aqui seria vermelho, verde, laranja e azul. Eu simplesmente peguei essa posição central do meu cromossomo, fiz um corte aqui e eu girei ela. De novo, a informação continua ali presente, mas ela agora está ordenada de maneira distinta no mesmo cromossomo. Será que isso não pode causar algum problema? Evidentemente, por mais que nós tenhamos a informação toda ali, pode ser que durante esses pontos de quebra eu estrague e modifique algum gene, pegando eventualmente no meio do mesmo. Então imagine que eu deixei um pedaço do gene aqui, e agora ele foi lá para o final daquele gene, foi lá para o outro lado. Qual é a consequência disso? As proteínas produzidas com certeza serão completamente diferentes. Nós teremos duas outras possibilidades aqui, que é a do ganho de material genético ou a perda do material genético. O ganho de material genético é relativamente simples, eu posso ter duas possibilidades. Uma delas é a duplicação de um trecho, então aqui esse nosso trecho laranja do material genético do cromossomo foi duplicado, eu tenho o dobro de material laranja ali presente. Ou eu posso ter um cromossomo extra por completo, ou seja, ao invés de eu ganhar um pedacinho ali do cromossomo, eu ganho um cromossomo inteiro a mais, replicado e duplicado por completo. Então, além do nosso par, eu transformarei isso num trio, num quarteto, numa trissomia e assim sucessivamente. Então, aqui ocorre um ganho de material genético. Por mais que a informação eventualmente seja a mesma, agora o número da minha célula, a quantidade de cromossomos que eu tenho no meu eucariótipo diploide normal, vai ser diferenciada. Outra possibilidade é perder material genético. Isso pode ocorrer de duas formas distintas. Uma delas é, ao contrário do nosso ganho com o cromossomo extra, é simplesmente eu perder um cromossomo, perder um dos membros do meu par. Estou perdendo material genético e, consequentemente, reduzindo a informação disponível naquela célula. Outro cenário é aqui, atentando novamente a nossa sequência laranja, aqui, esse nosso pedacinho do cromossomo laranja, percebam que ele não está mais aqui neste cromossomo em cima. Ou seja, ocorreu uma deleção tal que esse pedaço foi embora e não existe mais naquele cromossomo. Para classificar um pouco melhor, nós poderemos ver alterações estruturais e alterações numéricas quando estamos falando de alterações cromossômicas em geral dentro da nossa célula. Portanto, se nós estamos falando de alterações estruturais, eu posso ter aquele processo de inversão que eu comentei com vocês anteriormente, azul, lá vermelho, vermelho, azul, eu girei ali dentro, eu estou alterando estruturalmente o mesmo cromossomo. Eu posso ter a translocação, onde o material não se altera em quantidade, mas a bandinha vermelha estava no cromossomo 1 e o cromossomo 2 era apenas preto. Então vejam que a bandinha vermelha do cromossomo 1 pula para o nosso cromossomo 2. E agora o cromossomo 2 ficou maior. Essa translocação ela pode ou não envolver uma troca recíproca. Ou seja, pode ser que o 1 doa para o 2 e o 2 doa um pedaço para o 1, ou só uma translocação unidirecional, onde o 1 doou para o 2 e nós ficamos com esse cenário aqui. Outra possibilidade é uma duplicação dentro do próprio cromossomo. Prestem bastante atenção para não confundir esse conceito com o de alteração numérica. Eu estou falando de uma alteração cromossômica que envolve a duplicação do material de um mesmo cromossomo dentro dele. Então, por isso, nós estamos ainda no ramo das alterações estruturais. Percebam aqui que eu tenho preto, roxo, preto, e agora eu tenho preto, roxo, preto,
roxo-preto. Eu dupliquei este trechinho aqui para a porção inferior do nosso cromossomo. Uma outra possibilidade ainda no ramo das alterações estruturais é a deleção dentro de um cromossomo. Então percebam aqui que eu tenho uma posiçãozinha verde nesse cromossomo e eu removi essa posição verde. Ao remover ela, estou reduzindo sim a quantidade de material, mas estou reduzindo isso estruturalmente naquele meu cromossomo. Se eu olhar agora para o nosso outro lado de alterações numéricas, eu estou falando especificamente das ploidias, ou seja, vamos ver aqui um tipo celular tal de uma espécie que contém 3 pares de cromossomos, o par 1 roxinho, o par 2 vermelho e o par 3 azul. Ocorre algum processo biológico tal que leva à destruição ou à perda de um desses cromossomos. Ou seja, eu continuo com o meu par roxinho e com o meu par azul. Mas no meu segundo par, onde está o vermelho, eu perdi um cromossomo inteiro. Então não é como o ponto de deleção aqui das alterações estruturais. É um cenário onde estou perdendo um cromossomo inteiro do meu par. Aí eu tenho uma aneuploidia, onde eu estou variando apenas um par cromossômico, removendo uma quantidade dele. Outra possibilidade é ter uma euploidia. Eu de verdadeira, uma ploidia verdadeira, onde eu não estou modificando como aqui um único par. Eu estou modificando o meu cariótipo completo. Ou seja, tanto o par 1, quanto o par 2, quanto o par 3 perderam um cromossomo cada. Ao invés de 6 cromossomos no total, sendo 3 pares, agora eu tenho 3 cromossomos no total, cada um deles sendo um cromossomo diferente. Então nós temos toda essa possibilidade de classificação das nossas alterações cromossômicas que foram exaustivamente utilizadas para diagnóstico e clínica e continuam sendo utilizadas justamente pela facilidade e pelo custo relativamente reduzido dos ensaios clínicos que permitem a visualização dos nossos cromossomos, mas também pelo fato de ser uma técnica conhecida há muito tempo. Vamos falar um pouquinho mais das euploidias, ou seja, essas variações que trabalham com o conjunto todo. Ou eu aumento ou eu reduzo. Eu posso pensar que o nosso organismo ele pode ser classificado de acordo com a quantidade de cromossomos pertencentes a cada um dos pares. Então percebam aqui, eu tenho 3 posições, não necessariamente cada um dos pares, eu vou ter aqui 3 posições cromossômicas, cromossomo vermelho, cromossomo roxo, cromossomo amarelo e só tenho uma cópia de cada cromossomo. Então eu tenho uma espécie ou uma célula que ela é haploide ou N, porque ela tem um N de cópias cromossômicas. Eu posso ter uma situação em que eu tenha efetivamente pares, ou seja, eu vou ter 2 cromossomos para cada par, para cada composição genética daquele cromossomo. Assim sendo, eu vou ter 2 cromossomos vermelhos, 2 roxos e 2 amarelos, sendo uma célula diploide de 2. Eu posso ter uma célula triploide, ou seja, eu tenho 3 vermelhos, 3 roxos e 3 amarelos. Por fim, e não somente, eu continuaria, mas posso ter uma célula tetraploide, que eu poderia ter aqui 4 cromossomos para cada tipo, então eu tenho 4 vermelhos, 4 roxos e 4 amarelos. Poderia ter, inclusive, um maior número de cópias, uma maior ploidia. Quando nós temos mais que uma cópia, ou seja, eu tenho um organismo que não seja haploide, como o nosso diploide, o nosso triploide, o nosso tetraploide, eu estou falando de uma poliploidia, ou seja, eu tenho um conjunto de cromossomos a mais. 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais, 4 a mais, vai depender do número de cópias. No nosso caso, dos seres humanos e de grande parte dos animais, nós temos uma situação de diploidia nas células somáticas normais, ou seja, 2 cópias do nosso conjunto genômico completo. É muito mais comum nós termos plantas com esse grande número de cópias. E também nós temos cenários e situações onde ocorre a fecundação por mais de um tipo de gameta. Essa fecundação por mais de um tipo de gameta pode permitir o excesso de cromossomos ou mesmo então erros durante o processo de meiose da divisão celular que acabem levando à produção de um gameta com mais cromossomos do que o adequado para aquela espécie. Nós temos uma situação tal, então, que poderíamos representar esse nosso cromossomo monoploide como A, B e C, o nosso cromossomo diploide como AA, BB, CC, porque percebam, eu tenho a mesma informação aqui, A igual a A, B igual a B e C igual a C. O nosso triploide é AAA, BBB, CCC, e o nosso tetraploide é AAAA, BBBB, CCCC, e assim sucessivamente. Quando olhamos o número total de cromossomos, percebam que o nosso monoploide aqui, o nosso haploide aqui de cima, ele tem 3 cromossomos totais. O diploide, por o fato de termos 2 para cada posição, para cada par, nós já vamos para 6, o triploide são 9 e o tetraploide são 12.
Lembrando que isso aqui é uma analogia para referenciar, isso não significa que os cromossomos sejam completamente idênticos. Nós teremos ali as variações que causam a multiplicidade fenotípica existente. O que eu quero dizer aqui é que o cromossomo tem a mesma disposição desses nossos genes, nas mesmas localizações, mas eventualmente eles podem ter os alelos diferentes, ou seja, terem sabores e variedades de cada um desses nossos genes que vão levar a um fenótipo com características distintas. Por mais que sejam mais comuns em plantas, as poliploidias também podem ocorrer em alguns animais vertebrados. É mais comum em anfíbios. E usualmente, quando nós temos células poliploides, elas tendem a ser maiores que as células haploides. Ou seja, você consegue estabelecer uma certa relação entre as mesmas. Em anfíbios, usualmente nós temos espécies, por exemplo, aqui diploides, espécies que são tetraploides, e isso vai variar nas relações evolutivas deste grupo. Continuando nas nossas mutações cromossômicas numéricas, nós vimos as euploidias, onde eu trabalho com conjuntos completos cromossômicos, e agora nós temos as aneuploidias. O que é uma aneuploidia? É uma superrepresentação, uma hiperrepresentação ou uma subrepresentação dos cromossomos. Vamos ver no cenário aqui? Eu tenho novamente aquele mesmo exemplo de 2 cromossomos vermelhos, 2 roxos e 2 amarelos. Se eu tiver uma monossomia, percebam, 2 vermelhos, 2 amarelos, mas apenas um cromossomo roxo desapareceu. Se eu tiver uma trissomia, eu tenho novamente 2 vermelhos, 2 amarelos e agora 3 cromossomos roxos, ou seja, eu aumentei uma informação ali presente naquele ponto. Ou seja, a alteração desse nosso número básico sem alterar o exato conteúdo cromossômico total. Eu não estou trabalhando com uma euploidia, onde todo o material é modificado. Eu estou falando especificamente de uma posição ou um par, aqui no nosso caso, que ocorreu essa alteração numérica. Isso pode ser causado por não disjunção durante a meiose, por outros tipos de problema na formação dos gametas, que levarão a você ter alguns pares isolados modificados. Se esse gameta produzido com essa alteração for utilizado na fecundação, ele pode levar a um indivíduo que apresenta um fenótipo diferenciado pela ausência ou excesso de material genético. Uma trissomia muito conhecida na espécie humana é a síndrome de Down, onde você tem o cromossomo 21 apenas com uma cópia inteira a mais. Se nós pensarmos em outros exemplos, nós podemos ter aqui a trissomia do nosso cromossomo 28 em bovinos. Percebam aqui um cariótipo bovino, então, que nós teríamos aqui os 29 pares autossômicos, ou seja, os 29 pares não relacionados com a herança sexual, e mais o par sexual. E aqui no 28 nós temos 3 cópias do mesmo e não apenas 2. Isso vai causar, se nós observarmos aqui, um pragmatismo superior e também um estrabismo nesse nosso animal. São algumas variações fenotípicas causadas pelo excesso de informação. Nós temos ali a informação presente, mas em excesso. Isso acaba desbalanceando os processos de regulação da expressão gênica e mesmo dificultando, eventualmente, o processo de divisão celular. Assim, nós temos aqui uma frequência muito maior de uma situação como essa, onde eu tenho a informação sobrando. E uma frequência bem menor, em menos casos, de monossomias viáveis, que permitam o animal chegar à fase adulta. Por quê? Porque a monossomia você está literalmente perdendo informação. Enquanto que a trissomia você tem uma informação em excesso e que aquela célula vai ter dificuldade em utilizar. E como que essa trissomia pode ocorrer? Ela pode ocorrer pela não disjunção durante a mitose ou, no caso de formação de gametas, a não disjunção durante a meiose. Vamos lembrar rapidamente que a mitose ela vai produzir 2 células filhas a partir de uma célula progenitora. A meiose ela vai produzir em algum momento 4 células filhas com metade do material genético durante esse procedimento. Então aqui nós temos 2 exemplos de meioses. Percebam, eu tenho aqui 2 pares cromossômicos que estão cada um com 2 cromátides irmãs. No primeiro passo na nossa meiose 1, nós vamos separar um cromossomo, um par de cromátides irmãs de um cromossomo para um lado e outro para outro. Então aqui nós separamos cromossomos homólogos. Neste outro passo, nós iremos separar as cromátides irmãs. Então percebam, aqui nesse cenário, nós separamos muito bem. Uma cromátide irmã veio para cá, outra cromátide irmã veio para lá. Aqui nós tivemos um problema, percebam. Ao invés de jogar uma cromátide irmã para cá e uma para lá, eu coloquei as 2 cromátides irmãs nessa célula filha.
Consequentemente, essa outra célula aqui que não apresenta a cromatidina correta, ela vai se tornar uma monossômica para um determinado par, ou seja, porque está faltando um par ali naquela posição. E, consequentemente, é bem provável que ela não seja viável. Se nós olharmos esta célula aqui, ela vai ter duas cópias vindas de um único progenitor para este nosso cromossomo. Ao encontrar com um espermatozoide aqui, por exemplo, considerando que isso aqui é um óvulo, eu vou ter aqui uma trissomia, enquanto que desse lado aqui eu não tive nenhuma alteração incorreta. Outra possibilidade é, ao invés de eu não separar as cromátides irmãs, eu não vou separar os cromossomos homólogos. Aí sim, percebam, eu tenho aqui um par de cromossomos e já neste primeiro passo eu faço um erro. Ao invés de realizar corretamente, de jogar este nosso cromossomo replicado para cá e o outro para este lado, eu coloco os dois nessa célula e para a outra nada. Novamente, essas células aqui vão se tornar monoploides para aquele cromossomo específico, vão ter uma monossomia. E aqui desse lado nós teremos a célula recebendo mais informação. Então, ambas as células filhas, aqui ambos esses óvulos, vão ter duas cópias e quando forem qualquer um dos dois fecundados, apresentarão uma célula com trissomia para aquele par cromossômico. Isso pode ocorrer também no primeiro ou nos primeiros passos de replicação celular após a formação do zigoto. Ou seja, se nós olharmos aqui, nós temos o nosso zigoto e ele passa por algumas mitoses até um ponto em que ocorre uma modificação dessas, ou mesmo uma outra mutação qualquer. E aí nós teremos uma figura tal em que várias células vão se comportar de maneiras distintas porque cada uma delas tem uma composição diferente, dado que as progenitoras se tornaram distintas. Isso gera um mosaico no corpo do indivíduo, ou seja, a produção de um mosaicismo. Esse mosaicismo é porque cada célula daquele organismo vai apresentar uma composição genética levemente diferente das demais. E esses nossos erros na disjunção, eles aumentam com a idade. Então, se nós observarmos aqui na espécie humana, conforme eu aumento a minha idade materna, eu vou aumentando a frequência de filhos nascidos com síndrome de Down. Por quê? Porque eu vou aumentando a taxa de erro lá da separação do nosso óvulo, da separação de cromossomos homólogos ou de cromátides irmãs. Eu vou alterando a forma como essa nossa célula está ali replicando e separando esse nosso material genético, o que acaba aumentando essa frequência e por isso que a prole na idade mais avançada acaba tendo um pouco mais de risco da produção de crianças com síndrome de Down. Mas nem todo mosaicismo é causado por um problema ou um erro na nossa divisão celular. Nós temos algumas características que são geradas de mosaicismo e que não têm relações com esses erros. Vamos pensar, por exemplo, o padrão de coloração de pelos de gatos. Esse gatinho aqui ao lado que nós estamos vendo, ele tem um padrão de coloração malhada, que é chamada de tortoise shell ou gato de coloração cálico. Qual é o ponto interessante aqui? A informação ela está no cromossomo X. Ou seja, nós temos um pedacinho do cromossomo X que pode falar para o animal ser preto ou ser laranja. Entretanto, nós não mantemos os dois cromossomos X ativos nas fêmeas de gatos e também nas fêmeas humanas e de outras espécies que trabalham com o sistema XY. Nós inativamos um dos cromossomos. Esse processo de escolha ele é aleatório e quando uma célula decide inativar um dos cromossomos X, a partir daquele ponto ela mantém aquele cromossomo X inativado nas suas células filhas. Assim sendo, se uma determinada porção de células produtoras de pelo inativa um determinado cromossomo, aquelas células ali da região que vão ser oriundas da mesma progenitora vão inativar a mesma coloração. Se outra resolver inativar outro cromossomo, a coloração vai mudar. Então percebam, a posição preta, ela acabou inativando aqui a informação que porventura pode ter vindo do pai ou da mãe dessa nossa gatinha aqui do lado, que indicava para a pelagem laranja, porque ela inativou esse X e todas as células filhas vão ter esse mesmo X inativado. Mas eventualmente ela poderia ter inativado o outro X, como aconteceu em algumas outras regiões ali. E, consequentemente, a coloração dela vai ser laranja naquele ponto específico. Por quê? Porque eu inativei a informação que estava no cromossomo X e que levava à coloração preta. E agora vamos olhar com um pouquinho mais de requinte para as nossas variações estruturais. Percebam aqui a nossa translocação. Nós podemos ter esse trecho entre as setas vermelhas de um cromossomo, passando para outro. Percebam aqui, entre essas nossas setas vermelhas, aqui o 2, 3 e 4, eu vim com o 2, 3 e 4 para cá, e este cromossomo aqui perdeu essa região. Isso aqui é uma translocação simples. Por quê? Porque percebam que o nosso cromossomo original, ele
o doador, ele perdeu essa região, mas ele não ganhou material genético nenhum. Eu tenho aqui este nosso 1, que ficou representando 1, e o 2, 3 e 4 desapareceram, e eu não adicionei nenhuma numeração aqui. Enquanto que no nosso cromossomo aqui de baixo, que eu tenho 1, 2, eu continuei ali com o meu 1, 2, eu recebi o trecho do cromossomo anterior. Um doa e o outro recebe. Entretanto, eu posso ter uma situação como essa aqui embaixo, de uma translocação recíproca. Ou seja, ali eu peguei 2, 3 e 4 de um cromossomo e cortei a posição 2 em azul do cromossomo ali de baixo. Percebam que a posição 2 daquele cromossomo veio aqui para cima, veio para o outro cromossomo, enquanto que 2, 3 e 4 do cromossomo superior vieram aqui para baixo. Ou seja, ocorreu uma troca recíproca de informação entre aqueles dois cromossomos. Troca essa que nomeia a nosso tipo de translocação. E como que essas translocações recíprocas podem impactar o processo de herança? Vamos pensar que eu tenha dois parentais aqui, um deles com o cromossomo 8 e o cromossomo 14 dentro da normalidade, ou seja, azul, um parzinho totalmente azul, um parzinho totalmente laranja aqui no 14, e o outro parental, ele teve uma translocação recíproca aqui. Um pedacinho de um cromossomo 8 foi para o nosso cromossomo 14 e um pedacinho do cromossomo 14 que estava aqui veio para o cromossomo 8. Se nessa translocação ocorreu e não teve nenhum tipo de dano aqui nessa posição, qual é a consequência? Que este animal aqui, o nosso parental 2, ele não apresenta nenhuma característica negativa. Ele é indistinguível fenotipicamente. Por quê? Porque ele tem toda a informação, só tem uma pequena diferença na distribuição. Vamos pensar nos gametas que eles podem produzir. Então, este nosso parental aqui pode dar um cromossomo 8 completamente azul e um cromossomo 14 completamente laranja. Eu não consigo modificar isso. Vai ser azul e laranja. Este outro nosso parental aqui pode já nos trazer um cromossomo azul com laranja, ou então um cromossomo azul com este nosso que passou pelo processo de translocação, sendo a maior parte laranja e um pedacinho aqui em cima azul. Ou o contrário, pegar este nosso cromossomo laranja completo e adicionar o mesmo com esse nosso cromossomo azul com laranja aqui. O que vai acontecer em cada uma dessas situações? Essa nossa seria a primeira prole, onde eu peguei o cromossomo azul com laranja e o azul com laranja aqui desse nosso outro parental, que estão ali agora coloridos para vocês conseguirem compreender. Percebam aqui que a prole ela é completamente normal, fenotipicamente, ou seja, na aparência do animal e nas características do mesmo, mas mais que isso, geneticamente, ela é completamente normal. Se nós olharmos aqui a segunda possibilidade de prole, vejam que eu fiz uma combinação entre o cromossomo inteiramente azul no 8, o cromossomo inteiramente laranja no 14, um cromossomo 8 com um pedaço do 14 e um cromossomo 14 com um pedaço do 8. Então essa prole aqui, ela tem exatamente a mesma composição genética deste parental, mas ela também é, portanto, fenotipicamente normal, porque no final das contas todos os pedaços estão aqui. Agora nós poderemos ter outras variações. Percebam essa situação aqui. Eu recebi o cromossomo azul e o laranja do parental número 1, e do parental número 2 eu recebi o cromossomo laranja completo, inteiro, sem nenhum problema, e o cromossomo azul, que apresentava um pedacinho do cromossomo 14. Qual que é a primeira consequência? Eu vou ter esse pedacinho sobrando, ele está aqui em cima e está aqui, e eu tenho um pedaço do 8 faltando, que é o que nós observamos aqui. Percebam, eu tenho um pedaço do 8 faltante e eu tenho um pedaço do 14 sobrando ali na minha situação. E se eu pegar a última combinação? Por exemplo, pegar este cromossomo 8 aqui, azul completo, com o cromossomo 14 que contém um pedaço do 8. Vai ser mais ou menos a mesma ideia. Vai faltar um pedaço do cromossomo 14 e vai sobrar um pedaço do cromossomo 8. Consequentemente, eu vou ter uma alteração cromossômica tal que vai modificar, nesses nossos dois casos, o fenótipo daqueles indivíduos. Essa translocação 8-14 é um exemplo de variação que pode ocorrer em suínos. Por acaso você tiver essa translocação recíproca equilibrada, que seria o caso do nosso parental ou de uma das nossas possíveis proles, onde eu tenho o número de cópias total ali igual, porque eu simplesmente troquei um pedaço pelo outro, mas eu tenho a mesma quantidade de informação do 8 e a mesma quantidade de informação do 14, no final das contas eu terei um animal com um fenótipo normal. Entretanto, esse animal, quando reproduzir, ele poderá produzir aqueles animais que apresentam a falta de determinados trechos. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos alterações como uma hérnia umbilical, nós teremos o palato fendido, ou então uma outra situação aqui com aberrações nos órgãos que levam ou a má formação generalizada do animal, ou então fetos que não são formados. Se você pensar na cadeia produtiva, o produtor que utilizar um animal desse que
fenotipicamente é completamente normal, como uma matriz reprodutora, ele vai ter como consequência um grande problema. Por quê? Porque ele tem um animal normal e que eventualmente vai produzir uma prole com alterações que não têm valor comercial. Por isso é importante compreender os cruzamentos que estão acontecendo ali na produção deste produtor específico para poder observar pequenas alterações que vão surgindo, como fetos abortados ou animais com má formação, e eventualmente investigar uma causa genética para os mesmos. Outra deleção relativamente comum é no gado leiteiro norueguês. Você pode ter uma deleção intersticial no cromossomo 23. Ou seja, eu tenho aqui o meu cromossomo 23, eu vou ter uma quebra única e eu vou ter uma deleção terminal. Porque percebam, aqui eu perdi apenas a ponta 3 e a 4, e aqui eu perdi e ficou reduzido nesse cromossomo, e esse pedaço aqui ele é perdido. A deleção intersticial, ela ocorre quando você tem dois pontos de quebra, ou seja, você quebra o meio do cromossomo, reúne as outras pontas e esse pedacinho ali do cromossomo acaba sendo perdido. Animais que contêm uma deleção intersticial aqui no cromossomo 23 produzem fetos natimortos nessa raça de gado leiteiro e que também acabam impactando a cadeia produtiva. Outros fenótipos possivelmente causados por alterações estruturais cromossômicas são, por exemplo, o fenótipo Barr de drosófilas. Conforme você vai duplicando uma determinada região cromossômica, você vai alterando o fenótipo do olho para que eles fiquem com um formato de barra, ou seja, um formato alongado, formato esse que vai modificar a capacidade daquele organismo em perceber a luz e interagir com o ambiente. O que é isso? Nós temos uma célula selvagem que nos seus cromossomos tem apenas uma única cópia de uma determinada região, a região designada de Barr. Se eu tenho duas cópias dela num cromossomo como aqui, o olho já começa a ficar mais em formato de barra. Se eu tenho 4 cópias, porque eu tinha 2 aqui e mais uma aqui, né? 3, se eu tiver 4 cópias, ele fica mais afinado ainda. Se eu tiver 4 cópias de outra composição, ou seja, 3 cópias em um cromossomo e uma cópia no outro, eu também tenho esse fenótipo, mas ele é ainda mais agressivo do que se eu tivesse apenas 2 cópias no mesmo cromossomo. Outra possibilidade são as inversões. Inversões são aquelas que, por exemplo, aqui nesse cromossomo, A, B, C, D, F, eu transformo ele em A, B, E, D, C, F. A informação das nossas letras está aqui toda presente, mas ela está ordenada de uma maneira distinta. De novo, se nesses pontos de quebra eu não tive nenhuma alteração no meio de um gene, não tem problema nenhum. Essas alterações estruturais tendem a não ocasionar nenhum tipo de dano para aquele indivíduo. Qual é a consequência disso? Elas vão acabar sendo mantidas naquela população, animais com uma configuração um com outra, porque ela ainda é suficiente para que os cromossomos homólogos pareiem durante a divisão celular e você consiga separar eles adequadamente. Isso aqui é muito comum na raça Large White, o grande branco, de animais suínos franceses. Large White, por exemplo, que é a raça lá do Baby, um porquinho atrapalhado, para quem porventura tenha assistido esse filme que já é bem antiguinho. Nós temos uma inversão ali que muito provavelmente com uma probabilidade ali de 4% o Baby poderia carregar, em que você simplesmente fez essa gira, essa rotação no cromossomo invertendo, mas não causando nenhum impacto fenotípico. Então, agora que vocês já compreenderam as variações dos tipos de mutações, até mais e bons estudos!